O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, João, capítulo 16, versículo 20 ao 23, ele vai fazendo um paralelo entre choro e alegria, entre tristeza e alegria, entre angústia e alegria, e até que a alegria não passa. Olha que interessante. No versículo 20, o choro e a lamentação vira alegria. A tristeza se transforma em alegria. A pessoa angustiada não se lembra do sofrimento por causa da alegria. E no versículo 22, ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Meus irmãos e irmãs, nós poderíamos perguntar hoje: o que fizemos da nossa alegria? O que fizemos da nossa esperança, do nosso otimismo? E quando eu falo aqui de otimismo, não é a pessoa ser otimista, eu espero sempre o melhor, eu espero sempre o melhor. Não é esse o otimismo de esperar, é um otimismo de crer, de confiar, de entregar, sabendo que a nossa tristeza se transformará em alegria. Assim como a mulher grávida, que é uma mistura de sentimentos, aquela mulher que começa a ficar angustiada com as dores do parto, mas quando vê o neném, tudo aquilo passa e ela nem se lembra mais do sofrimento, porque tudo virou alegria. Certa vez eu conversava com minha mãe, claro, coisa de filho perguntar para a mãe, né? Como é a dor do parto? Ela não conseguiu me passar como é a dor do parto, mas eu entendi que dói bastante. E se essa dor traumatizasse a mulher, toda mulher teria um neném só. Falou, nunca mais, eu não quero sentir essa dor nunca mais. Só que na alegria daquela vida que nasce, todo aquele sofrimento é esquecido. O amor vai para a criança e para muitos casais. Depois vem o outro neném, depois um outro bebê e daí por diante. Eu quero contextualizar a fala de hoje, que é uma fala de alegria, uma fala de transformação do que não é bom em algo melhor, com um fato concreto. Nós não precisamos aqui ficar buscando exemplos, pessoas para falar desta
alegria que me leva à confiança, desta alegria que me leva à esperança, desta alegria que me leva à superação. Hoje celebramos Santa Rita de Cássia. Saudando a memória dela, quero saudar a todas as mulheres que têm muito de Rita de Cássia, porque se a missa é da família, Santa Rita de Cássia poderia ser, se ainda não é, a protetora da missa da família. É claro que aqui nós refletimos a família de Nazaré, mas Santa Rita viveu profundas alegrias e profundas tristezas na sua família. Permita-me contextualizar um pouco a vida de Rita. Nasceu na Itália, na cidade de Cássia, em 1381. Seu grande desejo, desde pequenininha, era se consagrar ao Senhor, era ser irmã de caridade. Mas segundo os costumes do seu tempo, ela foi entregue em matrimônio a Paulo Ferdinando. No início, um bom rapaz, simpático, carinhoso, galanteador. Tiveram 2 filhos, e Rita sempre buscou educá-los na fé e no amor. Porém, eles foram influenciados pelo pai, que antes de casar se mostrou um bom homem, mas depois ele foi se revelando portador de muitos vícios, um homem de gênio difícil, fanfarrão, traidor. E o problema é que ele conseguiu influenciar os 2 filhos. Rita chorava, orava, intercedia e sempre dava o bom exemplo para os seus filhos. E passou por um grande sofrimento quando seu marido foi assassinado pela família rival. Naquela época tinha-se famílias rivais. Então, seu marido foi assassinado. E a dor de Rita foi ainda maior quando ela descobriu que os seus 2 filhos estavam tramando a vingança pela morte do pai. Era tudo que Rita não queria. Um marido colérico, um marido mentiroso, traidor, violento. Fez como fez, que acabou morto pela família rival. E ao invés dos filhos olharem para o coração de Rita, eles olharam muito mais para o coração do pai e puxaram o pai muitos defeitos. Aqui, a vingança, o ódio, o derramamento de sangue. Mataram o pai, então seriam também mortos. Olha a fé de Rita. Rita tinha um amor tão grande por Deus e pela sua palavra, e um amor heróico, que ela suplicou a Deus que levasse os seus filhos antes que eles cometessem este pecado. Pouco tempo mais tarde, os 2 rapazes morreram, depois de preparar-se para o encontro com Deus. No fim da vida dos 2 filhos, eles se converteram. E Rita lhe cuidando, falando de Deus, pregando a palavra, pedindo a intercessão a Maria Santíssima. Sem marido e filhos, Santa Rita entregou-se à oração, à penitência,
as obras de caridade e tentou ser admitida no convento agostiniano em Cássia. Tá vendo? Nunca morreu do coração de Rita o desejo de servir a Deus. Mas ela foi recusada. E ela tentou muitas vezes e não conseguiu vez nenhuma. Mas aquilo que é de Deus acontece, né? Aqui nós temos um mistério da vida de Santa Rita de Cássia. Numa noite chuvosa em Cássia, Rita foi para a porta deste convento, chorando, pedindo para entrar. As religiosas repetiram a mesma coisa. Rita, você já falou isso inúmeras vezes, esse assunto já está resolvido. E Rita fica ali na porta do convento, chorando, chorando. Ela se encolhe e deita no tapete, junto à grande porta daquele local. Quando Rita abre os olhos, milagrosamente, ela acorda no pátio, dentro do convento. A irmã que tinha a chave chegou e disse: mas você entrou por onde? Porque eu fiquei com a chave a noite toda, eu que abro e fecho a porta. E Rita disse: eu não sei, eu sei que eu dormi no tapete e acordei aqui dentro. Todos daquele local viram isso como um ato milagroso, um feito milagroso, e acolheram Santa Rita. Dizem, eu já estive na cidade de Cássia, na Itália, visitei o convento de Santa Rita, né? E lá nós temos, até hoje, uma videira. Talvez você conheça isso, esse caso, né? Rita era muito humilhada. E um dia eles deram para ela um toquinho. Era um toquinho de uma videira, né? Morto, seco, pequeno. E a madre disse para ela: cuida disso, agoa. Se você for boa, você vai cuidar desse toquinho. Assim Santa Rita fez. Colocou lá na terra, cuidou. E aquilo que já era um toco morto, jogado lá, aquilo germinou, cresceu, uma grande videira apareceu, e eles viram aquilo como, mais uma vez, o sinal de Deus na vida de Rita. Nós temos tantos outros casos. O caso que parecia que Rita, quando nasceu, né, parecia um favo de mel. Muitas abelhas ficaram no quarto de Rita. Então daí surgiram tantas histórias, tantos milagres desta mulher que só quis duas coisas na vida. Eu resumo a vida de Santa Rita em duas atitudes: servir a Deus e santificar a sua família. Rita teve isso como primordial na sua vida, orando pelo seu marido, um casamento difícil. E aqui eu quero me dirigir às mulheres. Estava assistindo o jornal ontem, aumentou em 70% as agressões às mulheres, o feminicídio, namorado matando namorada, noivo batendo na noiva, marido espancando a mulher. Por mais difícil que seja o seu casamento, por mais difícil que seja o seu marido, primeira coisa, não perca a sua fé. Segunda, não desista. Terceiro, reze para Santa Rita de Cássia. As mulheres que passam problemas com o marido, marido que bebe, marido que fuma, marido endividado, marido que fica na jocatina, marido que tem outra mulher, marido agressivo com os filhos, um fanfarrão. Todas estas mulheres deveriam ser devotas de Santa Rita de Cássia. Pedir a intercessão daquela que viveu o que você está vivendo, que sofreu o que você está sofrendo, que passou o que você está passando.
E quando a gente pede intercessão, é mais ou menos o que acontece aqui no Evangelho. A mulher, quando deve dar à luz, ela fica angustiada porque chegou a hora, mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra do sofrimento, por causa da alegria. Pela sua fé, assim como a fé de Rita, a sua família tem jeito. Rita não desistiu do seu marido, Rita não desistiu dos seus filhos, e ela viu o poder da conversão. Conta-se que Rita, já idosa, ela já era religiosa, né? Ela pediu, estava nevando, que alguém fosse, aí as rosas, né? Porque se falar de Rita e não falar de rosa, ela pediu para que alguém fosse no jardim e visse se tinha uma rosa lá. Todo mundo falou, mas Rita já está delirando, coitadinha, já está morrendo. Como que vai colher rosa na neve? E quando eles saem daquele convento, até hoje há o local, atrás uma subida, tudo com neve, lá havia uma rosa maior, com 2 botões menores. Eles arrancaram esta rosa e levaram para Santa Rita. Rita, quando recebeu na mão essa rosa, ela chorou porque ela teve certeza. Ali estava a resposta de Deus para a oração dessa mulher. Ela não teve dúvida, a rosa maior era o seu marido. Os 2 botões eram os seus filhos. Então Rita alcançou, pela sua oração, pelo seu jeito de ser mulher e cristã, a salvação de toda a sua família, do seu marido, dos seus filhos. Como, meus irmãos, falar de família e não falar de Rita de Cássia? Seu refúgio era Jesus Cristo. A santa de hoje viveu os impossíveis de sua vida, se refugiando no Senhor. Por isso que fala santa das causas impossíveis. Porque quem olhava para o marido de Rita, quem olhava para os filhos de Rita, só um milagre. Só um milagre. E foi o que Rita acreditou, e foi o que aconteceu. Já no fim da sua vida, ela recebeu um estigma na testa. Tanto que Santa Rita tem aquele estigma com uma gotinha de sangue, né? Um estigma de Jesus Cristo, que fez ela sofrer muito, com humilhação. Dizem os escritos da época que aquilo cheirava mal, e as irmãs não queriam ficar perto dela. Por isso que Rita ficava horas e horas dentro da sua cela, assim o seu quartinho, em oração, para não misturar com as outras pessoas. Santa Rita de Cássia morreu aos 76 anos, após uma dura enfermidade que a fez padecer por 4 anos. Hoje ela intercede pelos impossíveis da nossa vida, pois ela é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Assim como Rita confiou, nós podemos confiar. Assim como Rita acreditou, nós podemos acreditar. Assim como Rita perseverou, nós podemos perseverar. Não desista de rezar pela santificação da sua família, seja ela a mais perdida, uma família cheia de fanfarrões, nos vícios, na traição, na bebida, na droga. Não desista de orar. Dobre os teus joelhos pelo teu marido, dobre os teus joelhos pela tua família, dobre os teus joelhos pela tua filha, pelo teu filho. Rita não desistiu de rezar. Nós temos na Escritura e na vida dos santos, inúmeros santos que rezaram uma vida inteira para a conversão de alguém e alcançaram a graça. Alcançaram a graça. Meus irmãos, um problema
que nós estamos vivendo nos dias atuais é uma busca louca, desenfreada, desequilibrada pela felicidade. Tudo em nome da felicidade. E há pessoas fazendo coisas estranhas, que vão contra o sonho de Deus para nós, seus filhos, em nome da tal felicidade. Ah, mas eu quero ser feliz. Ah, mas eu estou tão feliz. Ah, mas essa pessoa me faz feliz. Parece que a felicidade é o bem supremo. Tudo que traz felicidade, diferente se é pecado, se faz mal, não importa. Importa que eu esteja feliz. Não se assuste. Não se assuste. Nem caia da cadeira. Mas nós não precisamos viver correndo atrás da felicidade. Nós não nascemos para ficar correndo atrás da felicidade. Nós devemos praticar o bem e ser pessoas boas. Se eu sou bom e se eu pratico o bem, eu vou ser feliz. Note que a felicidade é um fruto de quem é bom e de quem pratica o bem. Não é que eu não vá procurar a felicidade ou construí-la, mas eu tenho que saber o caminho das pedras. E o caminho aqui não é buscar a felicidade, é buscar ser bom, é buscar fazer o bem para que a felicidade habite em mim. É uma consequência. Vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Não sei se você, ouvindo assim, sabe, mas o capítulo 16 de João, nós estamos aí dentro da Santa Ceia. Jesus já acusou Judas de ser o traidor, Judas já saiu, e Jesus começa com um discurso longo no Evangelho de João. Entre as palavras de Jesus está essa aqui, ó. Com a minha morte, Jesus falando, com a minha morte, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo alegrará. Salvação, Salvador, redenção. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Ou seja, a tristeza da sexta da paixão se transforma em alegria do domingo da ressurreição. Ao ver Jesus sendo flagelado, carregando a cruz, pregado no Calvário, tristeza. No domingo de Páscoa, alegria. E quem vive a alegria de Jesus ressuscitado, esta alegria não pode ser tirada, porque ela não está nas coisas, ela não se encontra fora, mas dentro de nós. Há uma frase maravilhosa que é assim: com Deus, toda noite termina em dia. Sem Ele, todo dia termina em noite. Ou seja, por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais difícil que seja o nosso problema, a nossa tribulação, vai terminar bem. Porque Deus diz na sua palavra que a nossa tristeza se transformará em alegria. Mas é tanta gente hoje numa alegria do copo, alegria da cama, alegria do dinheiro, alegria da maldade. Assim como Deus vai transformar a nossa tristeza em alegria, a alegria destes
se transformará em tristeza. Aquele que planta entre lágrimas, colherá com alegria. E meus irmãos, não nos esqueçamos da primeira leitura. Aqui nós temos Paulo em Corinto, e ele teve uma visão à noite, uma visão. Interessante que aqui podia estar um dia, uma tarde, uma manhã, mas a leitura coloca, estando Paulo em Corinto, uma noite. Por que noite? Uai, padre, por que noite? Porque o sol foi embora. Não, mas nem sempre a noite bíblica é a noite temporal. Muitas vezes a noite é dentro de nós. Responda para mim. O que é uma festa boa? Pode falar. Tem alguém participando com você na missa? Fale aí. O que é uma festa boa? Uma festa legal? Você pode falar muita coisa, mas eu vou resumir numa ideia. Não sei se você vai concordar comigo. Uma festa boa é quando eu estou bem para estar na festa. Você pode ir em qualquer festa. Pode ser a melhor festa. Se você estiver passando mal, se você estiver triste, se você estiver incomodado, se alguém humilhou você, a festa vira uma porcaria. E você começa a dizer, não vejo a hora de ir embora. Não quero ficar aqui. A festa acontece fora. Mas se não acontecer dentro, você não entra na festa. Festa boa é quando você está bem para participar da festa. E eu não estou falando de luxo. A gente vê na internet de vez em quando umas imagens de pessoas fazendo uma festa, um rio, um barquinho, uns peixinhos que pescaram na hora, uns mandi, uns bagres. O pessoal tomando ali uma cerveja, um guaraná, o pessoal rindo à vontade, contando o caso. Ali tem um clima de festa. E tem pouca coisa, né? Eu já vi também festas regadas a champanhe de 2, 3, 5 mil reais, onde a pancadaria, a falta de respeito, a agressão, tirou todo o brilho daquela noite. Era festa fora, não era festa dentro. Estou dizendo isso porque a noite que Paulo está passando é uma noite interior, é uma noite do coração, é uma noite da esperança. Santa Rita de Cássia nunca permitiu que a noite externa entrasse dentro dela. Ela continuava acreditando, ela continuava orando, ela continuava esperando, porque ela tinha uma luz interior. A gente fala isso. Você encontra com certas pessoas, você fala assim, nossa, tão bom estar com você, você passa uma coisa boa, você tem, opa, o padre até perdeu o equilíbrio aqui, você tem um brilho, esse brilho foi o brilho da revelação, o brilho, mas você não está vendo brilho nenhum. Você não está sentindo que a pessoa está brilhando, mas o seu coração nota, dentro dela tem luz, dentro dela é dia, dentro dela não é noite. Paulo passava por problemas. Paulo, como homem, como nós, ele tinha as suas dúvidas. Então Deus lhe diz, olha que bonito, não tenhas medo. Por que Deus ia dizer para Paulo não ter medo se ele não tivesse medo? Paulo tinha medo. Então Deus diz, não tenha medo. Essa noite dentro de você é um medo. Então não tenha medo. E Deus continua a falar e não te cales. Continua a falar e não te cales. Continua a falar e não te cales. Eu sei que eu estou me dirigindo agora a vários ministros da palavra, vários agentes de pastoral, membros
de movimentos, pessoas que ajudam na igreja, muitos que são pregadores da palavra. Deus está dizendo para você: continua a falar e não te cales, continua a falar e não te cales, continua a falar e não te cales, não tenhais medo, porque eu estou contigo. Entendeu o segredo de Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis? Entendeu? Ela tinha certeza: Deus está comigo. E mais, viu? Deus está em mim. E porque Ele está comigo, eu não posso ter medo e eu não posso me calar. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos levar a nossa família para Deus. Finalizando, vamos agora colocar a mão na massa. Vamos agora para o concreto. Refletir as leituras. Falamos de Santa Rita. Trouxe para a nossa vida as lições também da primeira leitura do Evangelho. E agora, de maneira concreta, o que fazer? Primeira coisa, quem ama dá o primeiro passo. Não fique esperando a sua família tomar iniciativa para fazer qualquer coisa. Você vai tomar iniciativa. Então comece a criar coisas na sua casa que possa reunir a sua família, não só para a oração. Tem uma família que é muito grata, porque hoje são uma família de oração, mas só rezava o filho. O filho entrou para a coroinha, depois ele passou para acólito e ajudou muitos anos lá em Aparecida, onde fui pároco. E ele me dizia sempre: meu pai não reza, a minha mãe não reza, meus irmãos não rezam. Eu dizia para ele: reze você, e comece a fazer com que a sua família tenha sede de oração, e comece a criar situações aonde você possa rezar. O que aquele jovem fez? Marcou um churrasco. Exatamente. Churrasco, uma salada, frutas, farofa. Chamou a família toda. E a família toda em volta da mesa. O que ele fez? Gente, antes de comer, vamos fazer uma oração? Foi a primeira vez que a família rezou junto. Mas qual foi a isca que ele usou para atrair a família? Não foi a Bíblia, foi o churrasco. Passado o tempo, outras práticas foram entrando. Hoje a família toda é de missa. Então tome iniciativa na sua casa. Faça a coisa acontecer. Segundo, seja um canal de Deus na sua casa. O que é ser um canal de Deus? Seja uma pessoa simpática, uma pessoa presente, aquele que cria conexões, aquele que não atrapalha os outros, aquele que ajuda, aquele presente, aquele que estende as mãos. E por último, o que Santa Rita faz que toca o nosso coração. Enquanto o marido dela fazia o que não devia, Santa Rita de Cássia, pelo exemplo, mostrava para os filhos que ela seguia a Deus. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Que é exemplo de Santa Rita de Cássia. Movidos por esta palavra da primeira leitura, afastar todo medo. Movidos pela palavra de Jesus, preparando-nos para enchermos daquela alegria que ninguém tirará de nós. Que nós possamos ser junto das nossas famílias
sal, luz e fermento. Que Maria Santíssima nos ajude a ser na nossa família sinais carinhosos da presença de Deus. Sinais carinhosos da presença de Deus. Que a nossa família, a partir de nós, encontre o caminho para se chegar ao coração de Jesus. Que assim seja. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da Virgem Santíssima e de São José, São Frei Galvão, nosso padroeiro, e Santa Rita de Cássia, cujo dia celebramos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.